trazer aqui à frente. Comichões no ouvido, nós estamos aqui, Senhor, porque queremos exclusivamente ouvir a Tua palavra santa, poderosa para transformar as nossas vidas, poderosa para nos libertar, para nos te fazer conhecer, saber quem somos em Ti, Senhor. Eu te louvo por essa oportunidade que ainda temos em meio a uma geração tão corrupta, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, doce, poderosa, que transforma, Senhor. E eu quero Te agradecer pela vida do Leandro, Deus, que se dispôs como canal a trazer a Tua palavra a nós. Que os seus ouvidos, que a sua vida, que a sua alma, que o seu espírito possa, Senhor Jesus, ministrar aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor já ministrou à vida dele, Senhor. Que ele seja um instrumento de paz sobre as nossas vidas, Senhor. Santo Deus, que o Senhor possa abençoar, guardar tudo que for dele, tudo que o Senhor pôs sobre o cuidado dele, sua família, saúde, negócios. Mas estamos aqui, Senhor, unicamente para sermos servos do Altíssimo, e Ele colocou-se como instrumento, Senhor, precioso nas Suas mãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode se sentar. Hoje eu terminei a ministração. Na verdade, a ministração estava pronta. Eu fui dar uma revida hoje para trazer para a igreja. E eu conversei com o Tato e pedi para ele ministrar o louvor Graça, primeiro que tocou, fez barulho. E quando eu li o que a letra diz, eu até falei para o Tato, na verdade a gente nem precisa pregar, né? Se ler a letra já é uma pregação, porque na verdade a palavra hoje vai falar um pouco de graça. E é o seguinte, eu estou lendo um livro, se chama A Cruz do Rei. Esse livro está sendo uma bênção para mim, na minha vida. Tenho aberto bastante a minha visão sobre as coisas de Deus, de uma forma de se aprofundar mais na hora da leitura da Bíblia, de revelações que Deus te dá na hora da leitura. E através desse livro, um livro que chama Cruz do Rei, o escritor se chama Timothy Keller. Muita gente fala que não conhece, mas ele é considerado o Larrys, né? Ele é considerado o Larrys do século XXI. Tamanho conhecimento que ele tem. E eu gostaria de dividir com a igreja, pelo menos tentar dividir um pouco do conhecimento, um pouco do que eu extraí daquele livro. E eu gostaria que a igreja abrisse em Lucas 15. Essa palavra é uma palavra bastante conhecida na igreja. Na verdade eu vou ler aqui do 1 ao 3, iniciar do 1 ao 3, depois a gente vai para o versículo 11. Lucas 15, tá? E espero conseguir transmitir um pouco aqui do conhecimento que na verdade não é meu, né? Veio de Deus, que passou pelo escritor desse livro. Eu gostaria de dividir, porque eu acho que aquilo que é bênção, que foi bênção para a minha vida, está sendo bênção, eu gostaria de dividir. Amém? Todos abriram aí, Lucas 15. Nós vamos ler do 1 ao 3 primeiro, depois vamos para o 11, tá? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Aqui é Jesus conversando ali com o povo.
Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Aí nós vamos lá para a parábola do versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo responsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam melhor roupa e vistam ele. Coloque um anel em seu dedo e as calças calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Essa parábola, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas aqui Jesus não menciona o filho pródigo, né? Ele só fala que o homem tinha 2 filhos. E muito tempo, esse texto foi usado assim para demonstrar o amor do pai ao receber o filho, a compaixão, o perdão. Sempre foi mencionado a respeito disso. E se a gente imaginar aqueles leitores, os ouvintes daquela época, escutando essa história, se a gente partir só dessa premissa do filho mais novo que volta, o pai que recebe, a gente vai transformar isso numa história muito emotiva. E nós vamos imaginar as pessoas chorando, de emoção, aquela coisa toda. Mas na verdade, essa história não é sobre isso. Ela fala muito mais a respeito das pessoas religiosas. Aquelas pessoas que fazem tudo que a Bíblia manda, aquelas pessoas que tentam seguir o caminho correto, mas são religiosas. Jesus, na verdade, ele quer mostrar a cegueira dessas pessoas. Ele quer mostrar a justiça própria e como essas coisas estão destruindo aquelas pessoas. Essa parábola, na verdade, nos ensina que muitas das coisas que a gente sabe sobre como se aproximar de Deus pode estar completamente errado. Aqui, nós vamos estar mostrando 2 abordagens ou aproximações de Deus que Jesus ensina que ambos estão errados. Logo, existem 2 maneiras de estar perdido, espiritualmente perdido, mas só existe um caminho de volta para casa. Esse título aqui, apesar de ser conhecido como Filho Pródigo, essa ministração Deus deu como título os 2 filhos pródigos, não um filho pródigo somente.
Vamos analisar agora as abordagens, essas duas abordagens que Jesus disse que está errada. Se vocês perceberem, eu li o versículo 1 ao 3. Na verdade, isso foi proposital para a gente perceber que tipo de pessoa que estava ouvindo aquela ministração de Jesus naquele dia. E ali tinha duas classes de pessoas. Havia os coletores de impostos e os pecadores. E havia os fariseus e os religiosos. Essas duas classes representam as duas figuras dessa parábola. Os coletores de impostos e os pecadores representam o irmão mais novo. Eles jogaram fora a moralidade, as tradições, e não fizeram nada do que seus pais esperavam dele. Na verdade, eles seguiram suas próprias vontades e fizeram aquilo que lhe dava prazer. Os fariseus e os religiosos representam o irmão mais velho. Eles ficaram em casa, são super religiosos, tradicionais e completamente moral. São pessoas corretas. Eles fazem tudo certinho aos olhos humanos. Em todo o ministério de Jesus, esses dois personagens estão representados, se a gente começar a analisar a fundo. Mas você percebe no Evangelho que é sempre aquela pessoa religiosa, aquela pessoa que é moral, que não compreende Jesus. Aquela pessoa que é excluída, aquela que é rejeitada, ou que está em pecado, ou algum vício, aquele que supostamente estaria do lado de fora, ela geralmente era atraída por Jesus, quando a palavra chega até ela. Mas aquele que é o correto geralmente se ofende. E assim a gente pode até entender um pouco porque os líderes religiosos daquela época, eles estavam um pouco à vontade com Jesus. Eles viam aquele monte de pecadores que se sentiam atraídos por Jesus, pela ministração de Jesus, e eles ficavam imaginando, mas essa gente que está aí nunca foi na nossa igreja, eles não frequentam a nossa igreja. Vai ver que Jesus deve estar falando aquilo que eles querem ouvir. Deve ser por isso que eles estão lá. E isso levanta um grande ponto desafiador para nós como igreja. Quando a mensagem do Evangelho é declarada com clareza, as pessoas imorais, as que estão perdidas, que vivem aquela vida desregrada, elas são atraídas para Jesus. Geralmente é assim que acontece. E as pessoas conservadoras, aquelas que são morais e tradicionais, muitas vezes são ofendidas, não aceitam repreensão ou conselhos da palavra de Deus. Mas parece que muitas das nossas igrejas hoje não são assim, né? Porque se a gente for analisar, muitas igrejas, as pessoas morais tradicionais, aquelas que procuram seguir o caminho correto, elas estão na igreja. E as perdidas, a que segue a sua vida à vontade própria, geralmente ficam longe da igreja. E nós, como igreja, se a gente manter a mesma resposta de Jesus pelo ministério que Jesus tinha, pode ser que a gente esteja muito mais parecido com o irmão mais velho do que com o irmão mais novo. Hoje, de alguma certa forma, talvez essa mensagem não está sendo tão clara. Agora aqui nós vamos notar um pouco, falar um pouco sobre as duas abordagens. O irmão mais velho, ele representa a abordagem moralista, que é as práticas que a gente conhece como práticas corretas, né? Eles acreditam que vão encontrar a Deus obedecendo tudo, até a última vírgula da lei. Eles podem até falhar, mas eles se arrependem muito e procuram sempre não cometer mais aquele erro. Não sei se vocês conseguem notar aqui alguma semelhança com o cristianismo de hoje, porque hoje eu vejo isso muito nas igrejas, pessoas tentando cumprir a lei, buscando, achando que aquilo vai fazer com que eles sejam salvos através das suas boas obras e o cumprimento da lei. E na verdade, quando eles falham em algum ponto, se arrependem demais e buscam não tentar, né, cometer de novo. Já o irmão mais novo, ele representa a abordagem relativista. O relativismo pensa assim, que deve fazer o que quiser e ser feliz, seguir sua própria vida, suas próprias vontades, suas convicções e ser feliz. E eles pensam que são livres. Então, se analisarmos esses dois pontos, vai existir dois caminhos, um moralista e um relativista. E nossa sociedade, geralmente, ela é dividida entre esses dois caminhos, o bom e o mal,
o certinho e o desandado. Parece que esses são os dois únicos caminhos que a sociedade acha que existe para encontrar com Deus. Mas não é. Por exemplo, se você chamar um jovem viciado, que está perdido na rua, um drogado que fugiu de casa, está morando na rua, se você chamar ele para Cristo, todos os que estão em volta vão entender que você está trazendo ele para a abordagem moralista. Você está trazendo ele para as regras corretas. Você vai tirar ele da regra errada, que ele está perdido, e vai trazer para a regra moralista. Só que assim, essas duas abordagens, elas dividem o mundo em duas partes. A abordagem moralista, ela diz que as pessoas boas estão dentro e as pessoas más estão fora. A relativista já diz assim: as pessoas que têm a mente aberta estão dentro e as pessoas que têm a mente fechada e preconceituosa estão fora. Então nós vamos analisar agora um pouco o que machucou e ofendeu aqueles ouvintes originais. Aqui a gente vê dois meninos, um menino malcriado e um menino bonzinho. E Jesus, ele está dizendo que os dois estão perdidos. Os dois estão afastados de Deus, porque os dois estão afastados de seu Pai. Ambos deles querem entrar, ambos deles não querem entrar na festa. O Pai tem que sair para os dois. Ele vem atrás dos dois para receber os dois para poder trazê-los de volta. O bonzinho e o malcriado, ambos estão afastados de Deus. No final da história, você vai ver que não é o menino bonzinho que está perdido. E ele, na verdade, não está perdido porque ele praticou coisas ruins ou foi desobediente. Na verdade, ele está perdido justamente pelo seu bom comportamento, porque ele cumpriu as regras. E no final da festa, no final das contas lá, ele não quer entrar na festa. E ele fala para o pai: eu sempre obedeci, nunca fiz nada de errado. Ou seja, ele está querendo um reconhecimento por tudo aquilo que ele fez, das boas atitudes deles e pela obediência que ele teve. Ou seja, ele estava querendo um reconhecimento e queria justiça própria. E ambos os grupos, moralistas e relativistas, pessoas boas ou pessoas ruins, elas estão errando em algo. Mas, como eu falei antes, as pessoas más e relativistas, aqueles que estão perdidos, geralmente eles têm mais facilidade em compreender o Evangelho. Aqui eu vou dizer um negócio que vai soar um pouco contraditório, mas vocês vão entender. O maior problema hoje não são os nossos pecados, e sim nossas boas obras. O que pode estar te atrapalhando ao encontro com Deus é justamente as boas obras. No caso do irmão mais velho, não foram seus pecados que criaram a barreira entre ele e seu pai, mas o orgulho que ele tinha da sua performance moral, porque ele cumpria todas as regras. Então não é um andar errado, mas é um andar direitinho que mantém distante do pai, de compartilhar aquele banquete que o pai ia dar. Vou colocar aqui de uma outra forma. Como eu disse antes, as pessoas moralistas, elas dizem: as pessoas boas estão dentro, as pessoas más estão fora. As relativistas dizem: as pessoas que têm a mente aberta estão dentro, as que têm mente fechada e preconceituosa estão fora. Mas o Evangelho não. O Evangelho diz: os humildes estão dentro, os orgulhosos estão fora. O Evangelho é dessa forma. Aqueles que acham que são bons estão fora. Aqueles que sabem e reconhecem que não são bons, esses estão dentro. E o Evangelho, na verdade, ele não é um ponto que está entre o meio dessas duas abordagens, entre o moralismo e o relativismo. Ele é uma coisa totalmente diferente. Não é à toa que aqueles ouvintes originais, aquelas pessoas que estavam ouvindo aquela história de Jesus, elas ficaram furiosas e confusas. Talvez como muitos aqui possam estar agora. Então, se a gente partir dessa premissa, que as abordagens de Deus, se essas duas abordagens estiverem erradas, isso demonstra que existem duas maneiras de estar perdidas. O irmão mais novo, o irmão mais velho estão usando, na verdade, as duas abordagens para conseguir a mesma coisa. O irmão mais novo quer controlar a riqueza do pai. Ele queria a riqueza do pai, mas não queria o pai. Assim que ele conseguiu
a riqueza do pai, ele se mandou, foi embora, quebrou todas as regras, gastou todo o dinheiro com prostitutas. E nós vimos aqui nessa parábola que o irmão mais velho também queria controlar a riqueza do pai. No final ele está furioso porque o pai quis dar a festa para o filho e estava gastando dinheiro, administrando a riqueza dele de uma forma que ele entendia que era errada. Ele queria também controlar. E ele sempre falava, né? Eu sempre fui obediente, sempre fui bonzinho, e como é que agora você vem me tratar assim? Essa era a visão do filho mais velho. Aqui, o que a gente pode entender é que nenhum dos dois filhos amava o pai. Na verdade, ambos estavam usando o pai para interesse próprio. E isso, quando ele busca o pai por interesse próprio, significa uma rebelião contra Deus. Seja por quebrar os mandamentos ou seja por cumpri-los. Na verdade, aqui, Jesus está dando uma visão um pouco mais profunda do que é o pecado. Quase todo mundo, acho que 90%, se você perguntar o que é pecado, 90% das pessoas entendem que o pecado é a quebra das leis. É você descumprir as regras, o que é moral, você falhar no que é moral. E, na verdade, Jesus mostra que aquele homem lá, o irmão mais velho, ele não descumpriu nenhum item da lista. Ele sempre foi obediente e sempre foi moral. Ele não violou as regras. Mas, mesmo assim, Jesus está mostrando que ele estava perdido. E isso se deu porque ele estava, na verdade, se colocando no lugar de Deus como Senhor e como Salvador. E há dois caminhos de fazer isso. Um é quebrando a lei e os mandamentos de Deus, as leis morais, e o outro é guardando todas as regras, todas as leis. É lógico que eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado, né? Na verdade, aquele que é salvo pela graça, que reconheceu a graça de Deus e foi salvo, ele, lógico, é óbvio que ele vai querer cumprir as leis. Mas só que esse cumprimento das leis, ela vai se dar por uma razão totalmente diferente daquela do irmão mais velho. Ele vai cumprir a lei por amor a Deus e não com interesse em alguma coisa. Agora, já que a gente tem esse conceito um pouco mais profundo de pecado, existem duas maneiras de estar perdido. Nós entendemos que perdido, nós conseguimos entender aqui como é o perdido aquele irmão mais novo. É fácil a gente analisar uma pessoa que está viciada, uma pessoa que está em prostituição, uma pessoa que está cometendo adultério. Porque esse tipo de pessoas que é fácil, um assassino, é fácil identificar esse como um perdido. Agora, será que a gente consegue compreender que tipo de perdido é aquele irmão mais velho? Porque se a gente for analisar, o irmão mais velho é uma pessoa obediente, cumpria todas as leis, obedecia ao pai, e pelos olhos humanos ele era uma pessoa totalmente correta, como se fosse nós hoje na igreja. E como Jesus fala que ele está perdido? Aqui, na verdade, essa palavra de hoje veio como um alerta para a gente que é convertido. Muitas vezes, pelo menos para mim, tocou bem profundo e para ficar atento e tomar cuidado com isso. Porque se você estiver perdido na mesma forma do irmão mais velho, isso é muito perigoso. Aquele irmão, porque se você analisar o irmão mais novo, quando ele saiu da presença do pai, ele sabia que estava perdido. Agora, o irmão mais velho, ele não sabia disso. E se você chegar com uma pessoa hoje que está na igreja, que busca cumprir a lei, que busca seguir os mandamentos de Deus, busca ser moral, e você chegar para ele e falar que ele está perdido, ele não vai entender. Pode não ser nosso caso, mas acontece muitas vezes. Isso aqui um exemplo clássico disso é o seguinte: se você sabe que você está doente, você procura o médico. Se você não sabe que está doente, você não vai no médico, você simplesmente morre. E Jesus, ele disse isso na palavra dele, né? Eu vim para os doentes e não para os sãos, pois os doentes é que precisam de médico. A verdade é que aqueles que se acham justos e seguem a moralidade, as tradições, aqueles que fazem o bem, praticam boas obras, eles acham que são salvos. Então eles não vão procurar Jesus.
porque eles acham que já são salvos. Já aqueles perdidos, aqueles viciados, pecadores já, eles procuram Jesus porque sabem que precisam de ajuda. E ser perdido como irmão mais velho, como eu disse, é muito perigoso. E aqui a gente tem algo que a gente precisa saber também. Em todas as nossas igrejas, possivelmente vai existir irmãos mais velhos dentro dela. São aquelas pessoas que não têm mudança real por dentro. Não existe mudança na vida dela. Elas frequentam a igreja, mas você não vê mudança de vida. E aqui, agora, eu gostaria de trazer alguns traços da morte espiritual do irmão mais velho, para que a gente possa analisar o nosso próprio coração. Porque muitas vezes a gente pode estar numa cilada como essa sem estar percebendo. O primeiro traço da vida do irmão mais velho é quando a vida dele não funciona da forma que ele acha que deveria funcionar, ele fica irado. Você vê que aqui no texto, ele fica muito irado quando o pai não faz as coisas da forma que ele queria. E se acontece algo em sua vida, não aconteceu da forma que ele queria, ele fica furioso. Aí você talvez pense o seguinte: bom, eu sou salvo pela graça e não por obras. Mas talvez seu coração não acredite nisso. Aí surge aquela pergunta: mas meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sempre ajudo quem precisa, eu nunca desejei mal para ninguém, eu sempre pratico boas obras, por que isso está acontecendo comigo? Isso, quando você faz essa questão a Deus, é que lá no fundo, você acha que deve ser abençoado, porque você está se matando para cumprir todas as leis de Deus. Porque você está tentando cumprir e você acha que merece receber uma bênção. Segundo traço, há uma obediência mecânica e sem alegria. Ele diz aqui no versículo 29, eu tenho trabalhado como escravo a seu serviço. Ou seja, ele estava obedecendo o pai, mas o trabalho dele era um escravo. Ele se sentia como escravo. Então ele obedece, mas não tem alegria nessa obediência. Na verdade, ele obedece o pai para conseguir as coisas. Era obediente porque ele sabia que a obediência ele receberia todos os benefícios que o pai dele ia dar. Mas na verdade, um cristão verdadeiro que obedece a Deus, ele obedece para conseguir Deus somente para aproximar-se de Deus, para que ele se pareça com Deus. E a marca aqui da obediência mecânica e sem alegria é a oração mecânica. Aquela oração que você gasta todo o seu tempo pedindo coisas. E você geralmente só ora quando acontece alguma coisa ruim ou quando as coisas não vão bem. Mas a marca do pecador salvo pela graça é a adoração. Você ora porque você quer Deus e porque você quer ver. O terceiro traço é o desdém pelo irmão mais velho, ou pelo irmão mais novo. Os irmãos mais velhos geralmente são péssimos evangelistas. Porque ele fala assim, eu estou certo e você está errado. E eles gostam de enfatizar muito isso. Eles ficam toda hora repetindo isso. E na verdade o Evangelho te faz humilde. Ele te faz te olhar para qualquer tipo de pessoa com respeito. A desse é um versículo que fala disso. Colocar o outro acima de você. O Evangelho te faz entender que você não é melhor que ninguém. Que você sabe que você também está sujeito à queda. Da mesma forma que aquele irmão está perdido, você também pode se perder um dia, se você não vigiar. E o Evangelho te dá esperança. Alguém, não sei aqui se vocês, muita gente eu já escutei falar isso, e depois que eu entendi um pouco essa palavra, eu até mandei a gente pensar. Alguém aqui tem algum irmão, algum amigo, conhecido, que você sabe que está perdido e você pensa, nunca esse cara vai ser salvo? Não sei se alguém pensa isso, já pensou? Se você pensa isso, eu tenho uma notícia ruim para você. Se você pensa que esse irmão não tem condição de ser salvo, talvez você não seja cristão. É verdade. Porque se você... Eu vou te fazer uma pergunta. Quem é que acha que sua salvação foi um milagre? Alguém acha que sua salvação foi um milagre? Então, na verdade, a nossa salvação é o maior milagre que já existiu. Porque, como diz a letra da música, não há nada que a gente possa fazer para que Deus ame mais ou ame menos. Não há nada que a gente possa fazer para que a graça aumente. Não há nada que a gente possa fazer para a gente merecer ser salvo. Nós não somos merecedores, a gente é salvo pela graça.
Se a gente é salvo pela graça sem merecer, isso é um milagre. Nunca a gente poderia ser salvo. Nunca, jamais a gente poderia conseguir a salvação se não fosse pela graça. Então, a gente não pode achar que o outro não pode ser salvo. A salvação é para todos, qualquer tipo de pessoa. Por mais ruim que ela seja, ele merece a salvação. O quarto traço do irmão mais velho é que ele não consegue perdoar. Você viu aqui que o pai perdoou o irmão mais velho na hora, mas o irmão mais novo. Mas o irmão mais velho não perdoa o irmão mais novo. Ele acha injusto ele ter saído, gastado tudo, esbanjado o dinheiro, e depois que ele voltar ainda tem que receber festa. Então a conclusão que a gente chega, que existem duas maneiras de estar perdido. E nós, como igreja, a gente precisa estar atento e tomar cuidado com essas abordagens. Porque, por exemplo, como eu falei, se você chegar para o irmão mais novo, que está perdido, e convidar ele para a igreja, convidar ele para o caminho de Cristo, todos vão pensar que ele está vindo para o caminho da moralidade. E, na verdade, a gente pode estar criando novos irmãos mais velhos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai abordar e está sempre falando dessas duas abordagens, tanto do irmão mais novo como do irmão mais velho. Como já falei várias vezes aqui, existem duas maneiras de estar perdido, mas não há dois caminhos de volta para casa, só existe um. E é esse caminho que a gente precisa. A primeira coisa que a gente vê aqui nessa passagem é que a gente precisa dar a graça, pela graça que nos foi dada. Porque você vê que o pai ele sai em busca dos dois filhos, tanto do mais novo como do mais velho. E aqui, eu acredito que o ponto mais alto dessa parábola é quando o pai vai falar com o filho mais velho. Porque eu acredito que o foco dessa parábola é justamente o irmão mais velho. Porque se você ver lá, como ali nos primeiros versículos, Jesus estava falando dos fariseus e os religiosos. E era para eles que a mensagem estava sendo enviada. E se a gente não aceitar a graça salvadora, a gente nunca vai voltar para casa. E ser cristão começa quando a gente arrepende daquele nosso senso de autojustiça. O que te faz cristão é você aprofundar o seu arrependimento e deixar Deus sob controle. Deixar Deus ser seu salvador. Aí sim começa o novo nascimento. Não basta que a gente se arrependa dos pecados. Temos que nos arrepender do pecado da autojustiça. Arrepender daquela razão, aquela motivação que te levou a ser bonzinho hoje. Então, na verdade, a gente precisa, primeiro, da iniciativa da graça de Deus. E depois, a gente precisa se arrepender do pecado da autojustiça. Achar que a gente é merecedor de alguma coisa. Esse pecado é aquele que está por debaixo de todos os outros pecados. Em Lucas 15, nós temos, antes dessa parábola, nós temos duas parábolas. Da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. No caso da ovelha, o pastor vai buscar a ovelha. Ele abandona todas e vai atrás da ovelha. No caso da moeda, a mulher também vai buscar a moeda. No caso do filho mais novo, o irmão mais velho deveria ter ido buscar o filho do irmão mais novo. Mas não foi o que acontece. E essa parte aqui eu acho que é o mando da palavra, eu acho. Eu acredito que está bem aqui. Eu não sei se alguém já parou para pensar, não sei se vocês compreendem como que funciona a herança. Se existiam dois irmãos. A herança, vamos tirar a mulher, que é a esposa, a mãe, porque aqui a palavra está falando só do pai e os dois filhos. Se o pai morre, 50% para um irmão, 50% para o outro irmão. O pai dividiu a herança, deu 50% para o mais novo. Sobrou 50% do irmão mais velho. Quando o pai recebe o filho de volta, o pai não poderia receber o filho de volta. Como que ele pode receber se tudo que existia lá agora era a herança do filho mais novo, do filho mais velho? O filho mais velho ele teria que abrir mão de uma parte da sua herança para que o filho mais velho entrasse de volta para casa. Não tem como ele entrar de novo sem que o filho mais velho disponibilizasse uma parte da sua herança. E aqui o filho mais velho ele deveria ter dito para o pai: pai, meu irmão mais novo, ele foi tolo. Eu vou buscar ele, trazer ele de volta para casa e vou trazer ele de volta para a família. E farei isso às minhas próprias custas, porque ele abriria a mão da sua herança para buscar o filho mais novo.
Mas Jesus não mostra aqui um irmão assim, justamente porque Jesus ele estava dando uma lição àquelas pessoas. Ele estava mostrando para o irmão mais velho, que o irmão mais velho era um fariseu, e ele estava ministrando a palavra para os fariseus. Mas a boa notícia, o Evangelho, como diz Boas Novas, é que a gente tem um irmão mais velho melhor. E o irmão mais velho errado, que consta nessa história aqui, aponta para o irmão mais velho correto, que é o verdadeiro. E é o irmão mais velho verdadeiro que nós precisamos. É aquele irmão que veio do céu, e ele desce do céu e nos leva de volta para casa, por suas próprias custas. Porque aqui na parábola, o pai diz para o irmão mais velho, ele diz assim: tudo que eu tenho é seu. E isso é a verdade de Jesus. Tudo que Jesus tem é nosso. E Jesus perdeu tudo por nós. Aí vem a questão: como que a gente consegue a vestimenta do Pai? Se vocês analisarem, Jesus foi nu para a cruz, para a gente poder ter a vestimenta. Como que a gente participa do banquete do Pai? Jesus ele tomou o cálice da ira de Deus, para que a gente bebesse o cálice da alegria. Aqui tem outro ponto, não sei se vocês já repararam, mas em toda a Bíblia, quando Jesus para e fala, vou orar, ele olha para Deus e fala, Pai, meu Pai, e começa a oração, Paizinho. Ele sempre fala Pai, mas existe um ponto na Bíblia que ele não fala Pai. Foi justamente na cruz. Você pode notar que na cruz ele fala, meu Deus, por que me desamparaste? É o único momento da Bíblia que se refere a Deus como meu Deus e não como Pai. Eu não sei se vocês notaram isso, mas naquele momento ele perdeu o título de filho. Ele estava recebendo todos os nossos pecados, ele estava sendo o cordeiro, o sacrifício para que a gente pudesse receber a herança de Deus. Ele abriu mão da sua herança como filho para que nós fôssemos dignos de receber a herança de Deus, a herança do Pai. E é somente, como eu disse, somente as custas do irmão mais velho é que a gente pode ser trazido para dentro. E lá em Hebreus 2:11, Jesus ele fala que ele não se envergonha de chamar a gente de irmão. E a gente nunca vai deixar de ser irmão mais velho em nossos corações, até que a gente seja comovido e demolido pela obra do irmão mais velho. Portanto, a mensagem de Deus para nós esta noite é que a gente possa entender essa nossa posição como os filhos pródigos, resgatado pelo irmão mais velho, que é o verdadeiro irmão mais velho, que é Jesus. E a gente possa entender também que a nossa volta, a nossa herança, a herança do irmão mais velho, a nossa volta, na verdade, custou a herança do irmão mais velho. Porque sem ela a gente não poderia voltar para casa. E quando a gente cometeu o pecado, nossa herança foi gasta, igual o irmão mais novo. E que a gente possa ter também é deixar de lado o nosso orgulho. E aí reconhecer que a salvação ela vem somente pelo intermédio da graça e através do sacrifício de Jesus. Hoje a gente está, os louvores falando de graça, o tempo todo está falando de graça. E o que Deus quer para a gente é justamente isso, que a gente possa buscar a Deus não por interesse, mas por reconhecimento daquilo que Ele fez por nós. E que a gente fique bem caracterizado no nosso coração, que a nossa volta para casa, a nossa volta para a família, ela só aconteceu por causa de Jesus ter resgatado. Porque Ele, por suas próprias custas, nos resgatou e abriu a nossa herança para que a gente fosse herdeiro. E a mensagem hoje, a conclusão mesmo, é para que a gente fique alerta, para que a gente tome cuidado, porque aquilo que eu falei, a gente como ser humano que foi aceito por Cristo, que reconheceu a mensagem de Deus e foi salvo pela graça, é óbvio que a gente quer cumprir a lei, é óbvio que a gente se sente mal quando a gente comete algum erro, algum pecado, porque esses pecados, na verdade, ele não tira exatamente a sua salvação, ele te afasta de Deus. E o afastamento de Deus é a maior perda que a gente pode ter no mundo, na nossa vida.
A gente não tem algo pior do que perder o contato com Deus. E o pecado ele faz isso, ele nos afasta de Deus. E o alerta para a gente é que a gente não seja como o irmão mais velho. Que a gente fique em casa, mesmo estando em casa, sendo obediente, mas sem alegria e longe do Pai. Porque o que Deus quer é que a gente seja sempre perto dele. Amém? Acho que é essa a mensagem que Deus tinha para a gente. E é mais esse alerta mesmo, para a gente tomar cuidado com o nosso senso de autojustiça. Porque é óbvio também, isso é um pouco característico do ser humano. Quando a gente comete, faz tudo certo, a gente quer ser reconhecido, a gente tem a autojustiça. Quando você faz tudo certo, agrada todo mundo, ajuda a todos e sua vida dá errado. As pessoas te enganam, você é maltratado, você acha isso uma injustiça, e realmente é uma injustiça. Mas não cabe a gente julgar, cabe a Deus. Então, quem justifica a gente é Deus, e é isso que a gente tem que entender. Nossa salvação é pela graça, não pelas obras e pelas nossas próprias forças. Amém? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. E assim nós somos alcançados. O véu se rasgou e nós podemos entrar no Santo dos Santos. E nós somos livres. Essa é a graça do Senhor, em que todos nós somos merecidos. E algo que chamou muita atenção e que é isso que acontece, que o Leandro estava falando, é que realmente quando nós estamos há algum tempo na casa do Senhor, ou quando nós temos até mesmo um cargo eclesiástico, nós endurecemos o nosso coração. E às vezes nem ministrações nós recebemos, porque nós somos tão conhecedores, estamos tanto tempo nos caminhos do Senhor. Quem é essa pessoa para me ensinar? Muitas vezes nós somos assim. E não recebemos do Senhor, o novo do Senhor, por endurecer nosso coração. E estamos tanto tempo na igreja, e aquele que retornou e aquele que chegou tem tanta atenção, e eu que estou aqui há tanto tempo fazendo as coisas, me deixam de lado. Então, são atitudes que realmente acontecem conosco, e que nós temos que vigiar. Amém? Aquieta aí um pouquinho seu coração, que a gente vai orar por missões agora, tá? Pastora Samira vai falar um pouquinho de missões hoje, o país que nós vamos orar, as novidades.